Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre jogadores brasileiros que brilharam pelo Real Madrid. Nesse vídeo, nós separamos 20 brasileiros que atuaram pelo Real Madrid ao longo da história, e nós queremos que nos comentários você classifique todos eles da primeira à 20ª colocação, levando em consideração a relevância de cada um deles na história do clube espanhol. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com o ponta Canário, primeiro brasileiro campeão da Copa dos Campeões da Europa. Ele chegou ao Real Madrid em 1959, depois de se destacar no América do Rio de Janeiro. Ao todo, Canário fez 34 jogos pelo Real, mas apesar do seu bom desempenho no futebol espanhol, ele recebeu poucas chances na seleção brasileira, já que disputava posição com Garrincha. Mais recentemente, o brasileiro Casemiro fez história com a camisa do Real. Ele esteve presente nas 5 últimas vezes que os merengues venceram a Liga dos Campeões. Casemiro foi peça fundamental no esquema da equipe, mas na última temporada, o volante optou por se transferir para o Manchester United. No começo de 2006, o Real Madrid acertou a contratação do lateral direito Cicinho. O brasileiro estava em alta, já que havia vencido recentemente a Libertadores e o Mundial pelo São Paulo. A passagem de Cicinho pelo Real foi razoável e durou apenas uma temporada e meia. Outro lateral direito brasileiro que defendeu o Real nesse século foi o Danilo. Ele foi contratado para disputar posição com o espanhol Carvajal em 2015 e permaneceu no clube espanhol por 2 anos. Um dos grandes jogadores da década de 50 e 60 foi o meia Didi. O craque foi um verdadeiro ídolo do Botafogo e do Fluminense e ainda teve papel decisivo no bicampeonato mundial da seleção brasileira. Nesse período, Didi se transferiu para o Real Madrid para atuar ao lado de estrelas como Puskás e Di Stéfano. A passagem foi bem curta e o que se comenta é que o brasileiro teria sofrido um boicote de algumas das principais lideranças da equipe. Um dos brasileiros do atual elenco do Real Madrid é o zagueiro Éder Militão. Seu nome, sem dúvidas, já está marcado na história do clube. Isso porque, além de ser o titular na maioria das vezes, Militão já conquistou todos os principais títulos possíveis com os merengues. Depois da Copa do Mundo de 2006, o volante Emerson foi um dos jogadores que deixaram a Juventus após o escândalo de arbitragem que resultou no rebaixamento da equipe. O técnico italiano Fabio Capello levou o brasileiro para o Real Madrid, onde ele ficou por uma temporada. Emerson venceu o campeonato espanhol, porém decidiu se transferir para o Milan logo na sequência. Um dos primeiros jogadores da história a atuar por Real Madrid e Barcelona foi o brasileiro Evaristo. Depois de 5 temporadas excelentes no clube catalão, o atacante rumou para o maior rival em 1962. Apesar de não ter conquistado a Copa dos Campeões, ele enfileirou 3 títulos seguidos do Campeonato Espanhol com o clube merengue. O volante Flávio Conceição se transferiu para o futebol espanhol em 1996, inicialmente para defender o Deportivo La Coruña. 4 anos depois, ele se transferiu para o Real Madrid, onde ficou até a metade de 2003. Mesmo com grande concorrência no meio-campo, Flávio disputou mais de 70 partidas neste período. Já o brasileiro Júlio Batista defendeu o Real Madrid em 2 temporadas. Apesar de ter marcado poucos gols com a camisa merengue, um deles foi de extrema importância. No clássico contra o Barcelona em 2008, o brasileiro marcou o gol da vitória que praticamente selou o título espanhol a favor do Clube de Madrid. 2 anos depois de ter sido eleito o melhor jogador do mundo, Kaká finalmente acertou a sua ida para o Real Madrid. A passagem do meia durou 4 temporadas, mas foi longe de ser considerada boa. Ele perdeu muitas partidas por contusão e não conseguiu atingir um nível próximo do que apresentou no Milan.
Em toda a história do Real Madrid, ninguém conquistou mais títulos do que o brasileiro Marcelo. Foram 16 longas temporadas no clube espanhol e nesse período ele levantou nada mais nada menos do que 25 taças. Somando todas as competições, Marcelo vestiu a camisa merengue em 546 oportunidades. No começo dos anos 90, o brasileiro Ricardo Rocha foi contratado pelo Real Madrid. O zagueiro vinha de uma boa Copa América realizada com a seleção brasileira e, por isso, o presidente do clube, Ramon Mendoza, se interessou pelo jogador. Nas 2 temporadas que atuou pelo clube, Ricardo viu o Real Madrid perder o título de La Liga na última rodada em 92 e 93. Ao menos, o brasileiro venceu uma edição da Copa do Rei. Considerado um dos maiores laterais de todos os tempos, Roberto Carlos também construiu uma história vitoriosa no Real Madrid. Até pouco tempo atrás, ele era o estrangeiro com mais jogos disputados pelo clube, até ser superado por Marcelo e Karim Benzema. Roberto foi campeão de tudo e atuou entre 96 a 2007 nos merengues. Robinho foi contratado pelo Real Madrid em 2005, logo após ter sido bicampeão brasileiro com o Santos. Entre 2005 a 2008, Robinho venceu 2 títulos da La Liga e uma Supercopa. Quem também fez o caminho do Santos para o Real Madrid no começo da carreira foi o atacante Rodrigo. A cada temporada que passa, o brasileiro tem ganhado um papel de destaque no elenco da equipe. Em 2022-2023, ele balançou as redes em 19 oportunidades, somando todas as competições. Pentacampeão do mundo com o Brasil em 2002, Ronaldo optou por trocar a Inter de Milão pelo Real Madrid no mesmo ano. O fenômeno foi o artilheiro e campeão espanhol logo na sua primeira temporada. Ele permaneceu na Espanha até o início de 2007 e a sua grande frustração foi de não ter vencido uma Liga dos Campeões com os Galácticos. O meia Sávio defendeu o Real Madrid de 97 a 2002. Esse foi um período muito vitorioso do clube e o brasileiro esteve presente em vários momentos importantes. Com a exceção da Copa do Rei, Sávio pôde comemorar todos os títulos possíveis com os merengues. Assim como Sávio, Vinícius Júnior também saiu do Flamengo para o maior clube de futebol do mundo. A adaptação do jogador no Real foi difícil no começo, mas atualmente ele tem se firmado como um dos principais nomes do futebol mundial. O grande momento de Vini até agora foi na final da Liga dos Campeões do ano passado, quando ele marcou o gol do título em cima do Liverpool. E por fim, nós temos outro grande nome recente do futebol brasileiro. Trata-se do meia Zé Roberto. Apesar de ter se destacado mais no futebol alemão, o craque também teve uma passagem pelo Real no início da carreira. Isso aconteceu entre 96 e o início de 98. Naquele período, Zé atuou em poucas partidas, mas pôde ao menos celebrar o título de La Liga em 1997. E antes de terminar, não esqueça de classificar de 1 a 20 nos comentários os melhores brasileiros da história do Real Madrid. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!